O que eu estou tentando fazer nesses últimos 2 encontros que a gente teve é tentar encontrar um mote, um caminho, um tema para a colônia de férias de 2007. A gente já falar do mundo melhor, então, mas esse é um campo grandão, não está dizendo que vai ser isso. Mas estou um pouco provocando vocês toda essa reflexão e para uma pergunta: o que a gente deixa para um mundo melhor? O que a gente está fazendo para um mundo melhor? O que a gente gostaria que fosse feito para um mundo melhor? Para a gente tentar um pouco tatear esse campo a partir dessa reflexão. E eu tenho usado nesses últimos encontros, são educadores populares ou autores que ou são politicamente posicionados, como é o caso do alemão Bertold Brecht, ou é um cara comprometido com a educação popular, como o Paulo Freire. Eu estou falando isso que é importante vocês perceberem. Eu não estou falando só da minha cabeça, faz parte da minha formação, todo o processo formativo, né? Mas também é legal que outros de vocês vão tateando, cada um na sua praia, para poder ir se apropriando disso. Isso é muito importante. Na conversa aqui última, eu lembrei um pouco daquela fábula que o Betinho gravou, do Beija-Flor, né? Eu gosto muito, ela é simbólica, vocês sabem. Um dia deu um incêndio na floresta, né? A floresta pegando fogo, aí o leão saiu correndo, a águia voou, todo mundo correndo, e um beija-flor ficou voando, né? Ele ia até a fonte da cachoeira, pegava um pouco de água no bico e ia lá jogar em cima do fogo. Ele ia lá e voltava. Aí uma onça perguntou assim: mas beija-flor, o que você está fazendo? Você vai morrer assim, blá 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 blá. Ele disse: eu estou fazendo a minha parte. Então, se outros se juntarem, né, como acontece, se outros se juntarem, a gente consegue apagar esse fogo. Então, assim, tudo que a gente falou aqui, a gente falou de individualidade, a gente falou, mas que a força está no coletivo e que não existe o pequeno. O beija-flor é um mico, mas a capacidade e a percepção dele, né, da tarefa que tinha que ser assumida por todos, é um pouco abrir um caminho. Então, eu acho que essa é uma fábula, né, mas que é importante para a gente pensar a nossa vida e a responsabilidade de cada um no processo coletivo de transformação da sociedade. Então, acho que isso é importante. A outra coisa que tem a ver com a questão do mundo melhor, vocês sabem, por conta até desse filme do Michael Jackson, ou do tema do Michael Jackson na escola de samba, que vai ser ano que vem, o tema da escola de samba vai ser a história que só a gente pode contar, e eles vão se basear na visita do Michael Jackson lá no Santa Marta. Eu tenho pensado muito sobre o Michael Jackson, né? E eu não falo inglês, então eu sempre gostei muito de Michael Jackson, dancei muito Michael Jackson, tal. Mas é importante a gente se dar conta de que, por isso eu estou olhando muito, tenho prestado muita atenção. As letras das músicas de Michael Jackson, a maioria delas são letras muito comprometidas com a transformação do mundo. É impressionante que um cara pop como ele, né, ele cantou coisas, né, que preconizou um pouco a defesa do mundo. Então, eu estava vendo aquela coisa, o mundo melhor, né, a música dele. Então, mesmo eu falei da música do John Lennon, mas a música dele também, eles vão na mesma direção. São dois astros pop, mas que estão pensando um mundo bom para todo mundo. Eu acho que essa é uma tarefa que eu queria provocar. O que a gente faz, né, no nosso cotidiano também, que é pensar um mundo melhor para todo mundo, né, para todos nós. E quando na música do John Lennon ele fala não religião, ele não está falando contra nenhuma religião específica, mas está falando contra aquilo que divide a gente, né, contra aquilo que separa um do outro e provoca as guerras no mundo. Pensei também que vocês estavam falando, né, pequeno e grande, que tem a ver com a atualidade da gente. Aí eu estou falando da questão geopolítica, estou falando da atuação dos Estados Unidos no mundo, né? Se vocês, a guerra do Vietnã foi uma guerra em que os Estados Unidos fez uma arruaça, um estrago no Vietnã, mas ele foi derrotado naquele território exatamente pela capacidade dos vietnamitas, né, de reagirem
muito fortemente e estrategicamente no seu território e que foi impondo derrotas ao exército americano no seu território. Isso tem a ver com a resistência, um pouco com a capacidade que a gente também tem e que os pobres carregam, que é quando a coisa aperta muito, cada um dá o seu jeito, né? Cada um, o povo apoia o outro, vai encontrar o caminho. Então tem uma coisa meio, não é ufanismo meu, não é sonho da minha cabeça, mas tem a ver com o que está acontecendo agora com o Irã. Independente do que a gente acha do Irã ou não, mas é um país, se você comparar com os Estados Unidos, desse tamaninho, é um micro, aqui. Os Estados Unidos podiam, assim, com bafo, acabar com eles. Mas a resistência que eles estão oferecendo, né, nesse momento, é impressionante. É uma resistência que tem a ver exatamente com a confiança e com a autoestima daquele povo, com o que ele acredita que tem que ser defendido. Então, só para a gente pensar que nada do que a gente falou aqui está desconectado de pensar o mundo. O mundo todo hoje está precisando que a gente abra a nossa cabeça para poder ver o que está acontecendo e por que essa história do opressor e do oprimido é tão importante. Porque muitas das vezes a gente acaba assumindo a posição do opressor, daquele que nos oprime. A gente quer estar no lugar do outro. Você pega o Brasil, né, um pouco, o Brasil foi, acho que o último país das Américas a acabar com a escravidão. Foi o último país. E aqui no Brasil chegaram mais de 5 milhões de negros africanos escravizados para cá. Né? E esse país, né, produziu um sentimento que percorre a nossa vida até hoje. Quando a gente pensa no Capitão do Mato, né, o Capitão do Mato, a estratégia dele é ser cada vez mais próximo do senhor do engenho, do senhor da fazenda, do opressor. Esse lugar, então, quando ele ascende, ele vai exercer um pouco o controle, né, que o opressor não precisa mais fazer, ele faz por ele. E muitas vezes os pobres acabam reproduzindo algumas situações que ele não precisa tanto do patrão, ele não precisa do chicote, né? Ele mesmo faz o controle e oprime aqueles que estão abaixo de vocês. Então, são reflexões que a gente tem que estar alertando, que tem a ver com hoje, tem a ver com o nosso cotidiano, mas tem a ver com a história da nossa sociedade, do nosso país e do nosso mundo. Então a gente tem que estar alerta o tempo inteiro, porque eu acho que hoje o encanto das mídias, o encanto do mundo digital, a falsa facilidade que todo mundo está incluído, né, a gente acaba se enganando e não refletindo sobre um pouco essas questões. Porque a gente está falando da coletividade e de conexão. A gente não está desconectado do mundo, e a gente aqui, Santa Marta, Botafogo, Rio de Janeiro, Brasil, não está desconectado. E aí também estamos desconectados de Brasília. Então, assim, aqui no grupo alguém falou da escala 6x1, que está sendo votada agora e passou, porque se não passa, seria uma negação impopular, e aí muitos políticos ali, né, iriam sofrer nas urnas, né? Mas se a gente voltar, aí estava falando de escravidão, fazendo só uma conexão. A gente foi escravizado durante 300 anos, né? E o que acontece? Trabalhou-se de sol a sol sem receber nada, depois é jogado na rua sem direito nenhum. E assim, muitas revoltas, muitas lutas foram conquistando alguma coisa. Aí é onde eu quero chegar. A eleição está vindo aí. A gente não pode estar se empreendo pelo ouvido pelos patrões. Por quê? Hoje o pessoal está falando que a 6x1 vai impactar na economia, porque o cara vai trabalhar menos, vai produzir menos. Quem ganha com a produção mais? É você? Seu salário muda quando você produz mais? Não. Quem ganha é o patrão. Se ele hoje ganha 1.000, amanhã ganha 100 mil, você continua ganhando R$1.500, que é o teu salário mínimo. Não vai mudar nada na sua vida, muda na vida dele. Aí veio a questão da legislação trabalhista, né, a CLT. Quem que fez isso? Era um cara popular, né, Getúlio Vargas. Você tem férias remuneradas que eles brigavam porque ia impactar no bolso do patrão, né?
Você tem o 13º, ia impactar no bolso do patrão. E está aí, todo mundo está vivendo, entendeu? Então a 6 por 1 também não vai impactar nada, mas querem vender para você a ideia de que você vai ter prejuízo junto com eles, entendeu? E é uma enganação isso. Então assim, eles vão sempre defender o lado deles com relação à grana. E a gente tem que se preparar para poder lutar contra isso. Só fazendo rapidinho, Tamar, um complemento. Gente, é importante a gente entender o que é a escala 6 por 1. A gente trabalha 6 e folga 1. Por que tem um movimento contra a escala 6 por 1? Porque esse trabalho está levando a gente à exaustão. Você não tem tempo com a sua família, você trabalha feito um desgraçado e você continua ganhando a mesma coisa. Por que os patrões querem a escala 6 por 1? Porque, na verdade, é melhor você trabalhar a exaustão do que você pagar uma segunda pessoa para fazer a escala. Então, você não quer pagar uma pessoa porque isso diminui o seu lucro. Então, ele bota você para trabalhar a exaustão. Por quê? Porque ele só está lucrando. Se ele tiver de contratar uma outra pessoa, ele perde o lucro dele. Então, eu acho muito bizarro que as pessoas não estão entendendo, porque eu vi pessoas, eu fiz passeata na rua, e as pessoas, para com isso daí vai colapsar o país. Não, na verdade, eles querem que a gente pense que o fim da escala 6 por 1 colapsa o país. Não, vai colapsar a gente. A gente não está aguentando, gente, trabalhar feito loucos para só dar lucro para essa classe dominante. E a gente está cansado, a gente não consegue lutar pelos nossos direitos, a gente não consegue educar nossos filhos, a gente não consegue juntar dinheiro. Quanto mais a gente trabalha, mais endividado. A gente é um povo extremamente endividado. E a gente está trabalhando feito loucos. E essas pessoas, gente, os tempos de crise é o tempo que a galera que tem grana, os bilionários, vocês ouvem agora, cada vez mais tem gente bilionária. E a gente está ferrado, a gente mal consegue o sonho da casa própria. E tem bilionários tipo de 20 anos. Tem gente com 20 anos que é bilionário. Porra, que porra é essa, cara? Como é que eu não estou conseguindo nem ser um assalariado decente e tem gente com 20 anos bilionário? Tem alguma coisa errada. Então a gente também vai fazer essa reflexão, que às vezes a gente ouve falar da escala 6 por 1 e a gente não está entendendo como é que isso impacta a vida da gente, a nossa qualidade de vida. A gente perde muito em termos de qualidade de vida e a gente continua gerando muito lucro para essa galera. Então, não tem nenhuma relação essa questão, por exemplo, porque olha o que aconteceu com as domésticas quando teve a legalização, não lembro agora o termo certo, que elas tinham que ter a carteira assinada. O discurso é de que muitas domésticas, pessoas perderam seus empregos porque teve que assinar a carteira. Isso é muito perigoso, esse discurso, tá, gente? Não tem nenhuma correlação. E, assim, a gente não tem um sistema único de saúde que dê conta de tanta gente adoecendo nas empresas ou fora delas, seja no trabalho particular, né, por conta própria, para que a gente possa se cuidar e se tratar. A gente não dá conta de um câncer, uma doença mais séria, coisa que dirá uma doença psicológica que tem aumentado cada vez mais. Então, fiquem atentos a esses discursos que normalmente são os patrões que trazem. Assim. A escala 6 por 2 já é aplicada em outros lugares e a produtividade aumenta também, porque a gente trabalha melhor, né? A gente tem qualidade de vida, descansa mais, trabalha melhor e acaba tendo produtividade. Então, o patrão ele não vai ter despesa assim, vai acabar. Isso é impossível. Muito pelo contrário, isso vai melhorar a empresa, porque você trabalha melhor, tendo uma qualidade de vida melhor. Wow!